Depois de vários anos, finalmente os fones de ouvido sem fio são uma realidade em nossas vidas. E até por isso nós temos uma ótima variedade de equipamentos disponíveis em cada segmento. A ideia de hoje então é passar pelos principais para aqueles que querem gastar até R$ 400 sem precisar importar. E olha, nunca antes tivemos tantos produtos legais nessa faixa como hoje, então bora lá descobrir. Só lembrando que o link para todos eles está aqui na descrição e comprando por lá você ajuda a trazer mais vídeos como esse. Outra opção bem legal é usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão de Google Chrome, Firefox e Edge, e que também está disponível agora para o seu smartphone. Tá tudo aqui embaixo e bora pro guia de fones de ouvido. O primeiro fone dessa lista foi lançado agora em julho e traz o menor preço até agora. Se trata do Philips TAT-1235. Esse modelo TWS traz como principais características, além do preço baixo, uma bateria de 6 horas de duração, o que é muito bom pelo tamanho da cápsula, além de mais 2 cargas completas, que totalizam 18 horas de uso contínuo. O Clayton tá usando esse fone aí desde que a Philips enviou pra gente e ele tá curtindo bastante. Outro ponto aqui é que o fone tem carregamento via USB-C, que ainda é difícil de ser achado em fones numa faixa de preço um pouco mais baixa, como esse aqui. A qualidade de som do TAT-1235 é boa, ele tem frequências equilibradas, mas eu sinto falta de um pouco de volume. Quanto aos controles, o fone da Philips tem uma questão um pouco chata. Para avançar ou retroceder uma faixa, os usuários precisam segurar por 3 segundos, sendo que os 2 toques servem para acionar o assistente virtual. É quase que uma troca aí que a gente não está acostumado. Faltou também um controle de volume, ou mesmo uma opção mais simples para o controle de mídia, mas ainda atende o que o padrão de mercado exige. O seu preço está em torno dos R$200, podendo chegar a 210 no mercado nacional, com garantia e estoque aqui no Brasil. Vale salientar que ele conta com Bluetooth 5 e proteção contra respingos de água, ou seja, IPX5, o que é muito bom. Seguindo para outro modelo comercializado aqui no Brasil, o Edifier X5 tem uma cara de ser bem mais simples do que o Philips que falamos agora. Ele tem, claro, essa carinha que foi feito com material mais barato e isso me incomodou um pouco. Por outro lado, a qualidade do áudio é boa, mas sofre do mesmo problema que o TAT-1235, que é um volume um pouco mais abaixo do que dos concorrentes. Os controles dele são mais simples de mexer, sendo 2 toques para avançar, 3 para retroceder e segurar e invoca o assistente virtual. O tempo de bateria desse fone aqui, segundo nossos testes, bateu perto das 20 horas, apesar da empresa prometer 21 horas. O preço, por outro lado, ajuda bastante na hora de decidir pela compra desse cara, afinal são R$214 em média, e quem sabe aparece uma promoção por aí. Se você quiser comprar direto pelo site da Edifier, tem cupom nosso também aparecendo na tela. Com mais ou menos o mesmo preço, a Redmi tem o AirDots 3, que é o seu fone de ouvido mais básico e atualizado. Ele tem Bluetooth 5.2, que proporciona uma conexão veloz, estável e uma qualidade sonora bem legal. A construção dele também mudou ano a ano, ficando um pouco maior, tanto o estojo como as cápsulas. Isso porque o tempo de uso subiu, saindo de 4 para 8 horas de uso em cada carga única. Infelizmente, os botões físicos deram lugar para um botão sensível ao toque e os comandos ficaram limitados a invocar o assistente virtual e pausar ou também dar play na música. Outro ponto importante para destacar é que finalmente a Redmi abandonou o conector micro USB, passando a utilizar o USB-C, que permite uma recarga mais rápida e que é mais fácil também de encontrar aí na mesa da sua casa. A forma de pareamento também está bem mais simplificada. É necessário apenas abrir o estojo com os fones dentro para ele ser detectado pelo smartphone e fazer a conexão. Quanto à qualidade de áudio, o fone teve avanços incrementais e entrega uma experiência satisfatória, ficando um pouco acima dos concorrentes que citamos até agora. O encaixe na minha orelha também foi bom e isso ajudou a evidenciar os graves, que não são muitos, tá? Mas fazem diferença no resultado final. O Realme Buds 2 é o próximo modelo que a gente tem que falar e é o fone mais barato dessa lista com cancelamento de ruídos ativo. Ele tem esse mesmo formato de cápsulas que os outros, mas se aproximando bastante do que a Samsung entrega lá no Buds Plus e Pro, que é um desenho um pouquinho mais complicado. Essa região brilhante é a área sensível ao toque, mas eu senti que ele não funciona muito bem, não reconhece tão bem.
Com os controles ele foi um pouco confuso e isso dificultou o dia a dia. Em relação à qualidade sonora, o Realme Buds Air 2 New ele tem uma qualidade boa, tem bons graves e o volume é alto. O mais legal é que ele não tem muita distorção, mas os graves são menos presentes do que no Redmi, que também já não era tão incrível assim. O tempo de uso com cancelamento de ruídos dá mais ou menos 4 horas, sendo que para usar com esse cancelamento desativado, você ganha só mais 1 hora de uso, não é muita coisa. E com o estojo você consegue usar num total de 28 horas, o que é um valor bom, sei lá, deve dar para durar a semana inteira com você. Por R$230, o Buds Air New ele consegue competir bem com os concorrentes, mas por não ser tão bonito, pode ser que ele não consiga bater o Redmi ou mesmo o Galaxy Buds, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Isso porque eu quero voltar primeiro para a Edifier, que tem o modelo TWS200. E olha, ele é o fone perfeito para quem não curte os modelos intra-auriculares, por conta daquelas borrachinhas que entram no canal auditivo. Seu maior diferencial é ter um driver com 13 mm de diafragma, que permite uma emissão melhor do áudio. Isso é importante porque como o fone não veda o canal auditivo, ele precisa ter um pouco mais de volume para você conseguir ouvir melhor e cancelar um pouco o barulho externo. A qualidade do áudio é boa e os níveis de volume superam o Edifier X5 com facilidade. Ele se aproxima mais do AirDots da Redmi, o que é bem mais do que eu esperava para um fone de ouvido dessa categoria. No entanto, por não ter as borrachinhas típicas dos intra-auriculares, ele não é muito recomendado para quem gosta de correr ou fazer outros exercícios físicos ouvindo música, pois ele acaba sendo mais escorregadio. Além disso, ele tem uma proteção contra a água um pouco mais baixa, sendo somente IPX4. O próximo modelo é um dos meus queridinhos. O Buds Plus foi lançado em 2020, mas é ainda uma das melhores opções que a Samsung tem na sua linha de produtos. E geralmente esses lançamentos recentes não estão sendo tão disruptivos quanto gostaríamos. Para quem curte, esse modelo aqui ele é um pouquinho maior do que todos os outros TWS e com isso ele não escapa tanto assim do ouvido. Aliás, ele escapa sim, mas eles deram uma solução, que é a presença dessas barbatanas que prendem muito bem na orelha e que ajuda bastante no dia a dia. O Buds Plus também é um fone que consegue ter uma ótima performance de uso com uma única recarga, sendo 11 horas de uso contínuo, é muito, tá? 11 horas é bastante, e mais 11 horas com uma recarga extra no estojo, até por isso ele é grandinho assim. São praticamente 22 horas de uso antes de você precisar recarregar os fones. Então, sei lá, se você é um maratonista, a única opção que vai te dar aí 10 horas, 11 horas aí para fazer um Ironman é o Galaxy Buds Plus nessa faixa de preço. Outro ponto legal é a conectividade dos fones com o app Galaxy Wearable, para monitorar batimentos pelos sensores, ajustar frequências e perfis de áudio e para eventuais atualizações de segurança, além de correções. É tanta coisa que eu quase esqueci de falar do mais importante, que é a qualidade sonora. Para a categoria, o Buds Plus é, na minha opinião, um dos melhores fones em questão de som, sendo que ele recebeu um drive extra da Samsung para conseguir ampliar as frequências graves quando comparado com o modelo não Plus, que até já sumiu do mercado. O preço desse fone sempre está em queda, é incrível, e ele está atualmente por R$359, é um preço, na minha opinião, assim, surreal. Ele pareia rápido, ele carrega bem, ele tem bastante bateria, ele tem um som super legal e a opção de você usar com o aplicativo. Então, assim, realmente é um dos que eu mais recomendo se você pode chegar até essa faixa de preço. Caminhando quase pro final desse guia aqui, o Redmi Buds 3 Pro é uma opção também bem interessante para quem quer um fone de ouvido com bastante opção. Ele tem um bom cancelamento de ruído, que pode ser facilmente ajustado em 3 níveis. Tem modo ambiente, que não tem atrasos perceptíveis e conta com um volume bom, além do carregamento sem fio na caixinha. É justamente o cancelamento ativo de ruídos que fica de fora do Buds Pro quando comparado com esses outros modelos. Voltando rapidinho aqui para o Redmi, ele tem uma bateria que dura mais ou menos 5 horas de uso contínuo, sendo um total de 28 horas quando a gente considera também com a caixinha. Mas isso é sem o cancelamento de ruídos ativado, já que essa função gasta mais tempo de uso, tá? No fim, não é em tempo de bateria total que ele se destaca, mas com 10 minutos de recarga, você tem 3 horas de uso, o que pode ser bom para quando você tem pouco tempo e esqueceu de carregar os fones, e precisa sair rápido de casa. Em questão de qualidade sonora, a Redmi não inovou tanto quanto eu gostaria, mas a qualidade até que tá boa, assim, não é melhor do que o Buds da Samsung, tá? Mas é o suficiente. Ela tem todas as frequências, mas os agudos e médios
são um pouco mais presentes, até por conta do espaço um pouco maior. O controle de mídia é o mesmo do que a gente já falou lá no AirDots 3, 2 toques para play e pause, 3 toques para passar a música, enfim, é o tipo de controle que a gente já está bem acostumado. Infelizmente, não temos o volume direto no fone ou como retroceder uma mídia, o que é também um pouquinho de problema. Quando foi lançado, o Buds 3 Pro custava mais de R$500, mas atualmente é fácil achar ele por menos de 400, o que é um preço bem interessante para um aparelho com cancelamento de ruídos e carregamento sem fio. Ele conta também com uma interface legal de controle dentro do próprio Bluetooth no sistema da Xiaomi, então funciona melhor com celulares Xiaomi, mas funciona também em outros celulares, o que é bom. Ah, e eu preciso fazer uma menção honrosa, tá? O GM5 da Edifier, ele tem uma pegada diferente da versão anterior, deixando as borrachinhas intra-auriculares de lado, mas ele melhora bastante a qualidade sonora. Ele tá um pouco acima dos R$400, mas conta com cancelamento de ruído e alguns acessórios para você levar essa case de acrílico por aí com segurança. Mas o que me fez trazer para esse guia aqui foi a evolução da qualidade sonora. Enquanto o GM4 tem um som mais agudo, estridente e fica escapando do ouvido, o GM5 ele tá bem encaixado, tem um som equilibrado e um volume realmente muito bom. No site da Edifier ele tá R$500, dá para usar o cupom lá para ficar um pouquinho mais barato. Tá aparecendo também aqui na tela ou na descrição. E olha, eu acho que faz sentido sim se você encontrar com um preço legal e quiser um pouco mais de qualidade de som. Agora eu quero saber de vocês, qual dentre esses é o melhor fone de ouvido para você? Deixa aí quais vocês estão interessados, quais os importados que vocês querem ver num guia que a gente solta daqui pra frente. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha aí com a galera. Valeu por ficarem até o final, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!